Caros colegas do Governo, Sr. Deputado, senhores seus convidados, Sr. Diretor da Faculdade, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, agradecer-vos a vossa presença, o interesse na sessão, com certeza, a hospitalidade da Faculdade de Engenharia, muito obrigado por isso, e dar-vos um pouco nota da razão de ser destes encontros, destas reflexões. Foi a nossa intenção, foi a intenção do Governo, que, tal como o ano passado o fizemos em formatos um pouco diferentes, voltarmos este ano, a pretexto da atualização do Programa Nacional de Reformas, voltarmos a ter aqui momentos de debate com a sociedade civil, de debate com os centros de produção de conhecimento desta estratégia global que é o Programa Nacional de Reformas. O Programa Nacional de Reformas posso dizê-lo certamente de forma mais compreensível, é o nosso norte. É o norte do Governo no sentido que é o caminho por onde queremos levar o país, é a forma como queremos afirmar a competitividade do país de um ponto de vista estrutural. Está consubstanciada neste documento, nos 6 pilares do Programa Nacional de Reformas, essa estratégia do Governo. Esta estratégia tem, evidentemente, 2 propósitos fundamentais: mais competitividade, mais coesão. Para alcançar mais competitividade e ao mesmo tempo mais coesão, nós temos aqui uma pedra de toque exatamente, que é precisamente a questão da inovação e a transformação da nossa economia, do nosso modelo económico, exatamente a caminho de uma sociedade e de uma economia mais inovadora. E, portanto, sendo este o quarto dos debates, um por cada um dos pilares do Programa Nacional de Reformas, este é seguramente um dos mais importantes dos debates que vamos realizar, e quisemos realizá-lo aqui a norte, quisemos realizá-lo, eu diria, onde está a maior força industrial do país, onde está também muito da produção de conhecimento do país e de produção de inovação, porque assim deveria ser, porque exatamente devemos também procurar que estes debates se aproximem do terreno, se aproximem de quem efetivamente traduz na prática este conjunto de visões ou de intenções. Produzir competitividade, produzir inovação significa, obviamente, recursos humanos mais qualificados e, portanto, essa é a visão do Programa Nacional de Reformas no que respeita ao seu primeiro pilar, ao pilar das qualificações. E já teremos a oportunidade amanhã de fazer esse debate, mas temos vindo a produzir alterações importantes de políticas, nomeadamente e por todas, deixem-me referir a questão da qualificação de adultos, deixem-me referir o programa Qualifica, a ambição de qualificar, seja do ponto de vista das competências escolares, seja do ponto de vista profissional, mais 600 mil portugueses. Este é um esforço sem fim, certamente. Portugal fez um catching up muito importante do ponto de vista das qualificações no que respeita ao ensino básico e ao ensino secundário. Portugal também avançou bastante na questão do ensino superior. As gerações que estão hoje a frequentar, e as taxas de frequência hoje do ensino superior já comparam bem com os níveis europeus, mas nós temos digamos, uma divisão, temos uma fratura por resolver, por enfrentar, que é exatamente a das gerações que estão agora na população ativa e que acabaram por um conjunto de razões, de circunstâncias históricas e das suas vidas, por ter níveis de qualificações insuficientes para a transformação competitiva que queremos que o país tenha e para que possam também beneficiar essas milhares, essas centenas de milhares, esses milhões de portugueses desse processo de transformação produtiva e competitiva. E, portanto, o esforço de qualificação de adultos, certamente, é um dos grandes elementos, não só de reforço de igualdade de oportunidades, mas como de produção de condições para esta transformação competitiva da nossa economia. A coesão territorial, a coesão social, pilares fortes e importantes do Programa Nacional de Reformas, debatidos no contexto de outros dos seminários que viemos a realizar. A modernização do Estado, um Estado mais amigo, digamos, dos negócios, mais amigo da inovação. Não tem que ser menos Estado, certamente, aquele que facilita a atividade económica, que facilita a inovação. Pode ser um melhor Estado e é isso que estamos a fazer com o Simplex, é isso que estamos a fazer com uma justiça mais célere e mais desburocratizada. Um ecossistema empresarial mais capitalizado, menos alavancado em crédito e, portanto, o pilar da capitalização de empresas, que também já foi objeto de debate recente e no âmbito do qual podemos avaliar, podemos escrutinar com os grandes beneficiários exatamente deste esforço, o caminho já feito, quer no lançamento de linhas de crédito e de capitalização de empresas, quer na transformação dos instrumentos fiscais que favorecem a transformação de crédito em capital, quer o recente pacote legislativo muito importante
do programa Capitalizar, o pacote exatamente que procura fazer em tempo a reestruturação das empresas e não apenas quando os problemas já são demasiado graves e já muitas vezes estamos apenas a tratar de problemas e não a agarrar oportunidades. E a reestruturação das empresas, em muitas circunstâncias, pode ser feita quando ela ainda é uma oportunidade, e é isso que as leis recentemente aprovadas pretendem. E é isso que está agora em debate público e, de alguma maneira, convocava também este ecossistema que aqui está connosco, que conhece, que compreende o que são as dinâmicas empresariais, que também possa participar nessa discussão pública das leis Capitalizar. Mas, finalmente, o pilar da inovação. O pilar da inovação tem alguns desafios fundamentais, depois vamos, obviamente, falar sobre eles durante este período de reflexão e de debate, e depois o meu colega Ministro da Economia há de sistematizar quer as conclusões do debate 2, quer os avanços que estamos a fazer no âmbito do Programa Nacional de Reformas, mas a dimensão da produção de mais inovação, da produção de mais conhecimento, por via, desde logo, do ecossistema de empreendedorismo que se tem vindo a desenvolver de uma forma espetacular em Portugal. Fazê-lo através dos mecanismos de apoio ao investimento, de apoio à criação de startups em Portugal, mecanismos, sejam eles de apoio financeiro ao investimento, sejam mecanismos de apoio fiscal, por exemplo, também nesse contexto, ou os mecanismos que, por exemplo, estão associados à criação de dinâmicas de empreendedorismo, com a realização de grandes eventos como o Web Summit, que reforçaram aquilo que já era uma realidade em Portugal, a dimensão do empreendedorismo e da inovação por essa via. A transformação digital da nossa indústria, a transformação digital da nossa economia. O Portugal Indústria 4.0, todo o trabalho que fizemos ao longo de um ano para preparar os melhores caminhos e as melhores medidas com vista à transformação digital da economia e a escolher os melhores caminhos exatamente para apoiar, a partir das políticas públicas, esse esforço de transformação digital das nossas empresas e, em particular, da nossa indústria. E deixem-me dizer-vos que é com satisfação que cerca de 2/3 dos fundos do Portugal 2020 que já estão aprovados estão dirigidos exatamente aos setores fortemente expostos à concorrência. E isso é muito importante porque quer dizer que as empresas estão a arriscar, estão-se a preparar para enfrentar os mercados externos através da inovação e muito disso é feito através exatamente da transformação digital, da preparação de processos de maior conectividade, maior inserção nas cadeias de valor global, e isso está a acontecer também com o apoio dos fundos do Portugal 2020, também com o apoio das políticas públicas, mas fruto da dinâmica das nossas empresas. E por tudo, uma referência que seguramente há de ser muito reforçada mais à frente, o Programa Interface. O Programa Interface acaba por ser a pedra de toque deste pilar de inovação do Programa Nacional de Reformas. O Programa Interface quer, sobretudo, como o próprio nome indica, quer representar, quer agir para uma maior colaboração, para uma maior ligação, para uma maior interface entre, desde logo, empresas e centros produtores de conhecimento, para uma maior aproximação entre grandes e pequenas empresas, para uma maior aproximação das empresas com os centros tecnológicos, com as instituições de interface que existem na nossa economia. Esse é o desafio que está gerado, que vamos debater nesta próxima hora, vamos ouvir experiências concretas e vamos ouvir refletir sobre a forma como Portugal e as políticas públicas também apoiam essas instituições de interface. É disso que queremos falar, é disso que queremos falar, dos clubes de fornecedores, que são uma iniciativa nova para precisamente apoiar a certificação, a inserção em cadeias de valor globais das nossas PMEs a partir do papel de uma empresa âncora que possa ajudar a esse ecossistema de fornecedores, aproximando e criando competências nesse ecossistema de fornecedores, prepará-los também para a sua internacionalização, sempre a ideia de ligação, sempre a ideia de colaboração e, desde logo, um grande desafio que Portugal enfrenta, certamente, e já enfrenta há muito tempo, e é tempo que o conseguimos atalhar, exatamente a maior aproximação entre realidades que às vezes são demasiado estranhas entre elas, os centros produtores de conhecimento e as nossas empresas que, no fundo, depois produzem e entregam e criam emprego, ao fim e ao cabo, também no nosso país. São, por isso, muitos os desafios. Este pilar da inovação está no centro do Programa Nacional de Reformas, está no centro da sustentabilidade do desafio que colocamos ao país de crescer pela competitividade e não de crescer pelos baixos salários, e por isso esse é o desafio que se coloca com o debate de hoje. Quero agradecer uma vez mais a todos os que estão connosco, àqueles que vão daqui a pouco dar-nos a sua visão sobre a transformação do país através da inovação, e quero dizer-vos que o Programa Nacional de Reformas continuará a ser o nosso elemento de referência
por vezes estas estratégias de longo prazo reclamam-se até o momento em que existem e depois são esquecidas. Do nosso lado, quero-vos garantir que, quer nós, no contexto de coordenação, mas todos os ministérios, temos efetivamente o Programa Nacional de Reformas como o grande rumo da política pública em Portugal. Tratámos do que era urgente, mas temos uma visão de longo prazo para transformar positivamente o país. Muito obrigado a todos. O objetivo do ciclo de debates do Programa Nacional de Reformas, coordenado pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, é promover a discussão pública e debater as reformas em curso. Vamos dar então início ao painel dedicado à inovação, mais conhecimento, mais competitividade. Chamo a moderadora do debate, Ana Teresa Lema, ao palco, e os restantes membros do painel, Alexandre Quintanilha, deputado à Assembleia da República e presidente da Comissão de Educação e Ciência, Carlos Brito, pró-reitor da Universidade do Porto, José Mendonça, do Inesctec, Adelino Matos, da Associação Nacional de Jovens Empresários, António Cardoso Pinto, da empresa Adira, e Fernando Sousa, do cluster Produtec. Muito boa tarde, Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Sr. Ministro da Economia, Sr. Secretário de Estado, Sr. Pró-Reitor da Universidade do Porto, Sr. Diretor da FEUP, caros oradores, com quem tenho o gosto de partilhar este debate, distintos convidados de várias instituições e também a título individual que nos acompanham nesta tarde. Após este enquadramento de veras esclarecedor, passaríamos de imediato, justamente porque o âmbito e o objetivo desta parte da ação é justamente haver, primeiro, algumas apresentações provenientes de diferentes áreas complementares e, enfim, que já foram aqui referidas, e depois de devolver à audiência também a possibilidade de debatermos aqui temas pertinentes justamente para esta sessão. Portanto, sem mais delongas e cumprimentando novamente todos e agradecendo o convite para moderar este interessante debate, passaria a palavra ao professor Alexandre Quintanilha, que, enfim, tem uma carreira subejamente conhecida no âmbito da ciência, no âmbito da liderança científica e da investigação, e que agora tem as funções de deputado à Assembleia da República e presidente da Comissão de Educação e Ciência. Portanto, eu vou fazer uma brevíssima apresentação antes de passar a palavra aos nossos oradores. Professor Alexandre Quintanilha. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, senhores ministros, membros do Governo, senhores professores, alunos, camaradas, empreendedores. Agradeço o convite para estar aqui convosco e a minha ideia era fazer uma apresentação muito breve com meia dúzia de slides sobre aquilo que eu acho que faz parte de todo o processo da inovação. E a minha mensagem final é que inovação e ciência, ou inovação e conhecimento, fazem parte integrante uma da outra. Há um casamento entre o conhecimento, a ciência fundamental e o conhecimento aplicado, que é estruturante para o desenvolvimento das sociedades em que nós vivemos hoje em dia. E, portanto, o meu objetivo é tentar também convencer-vos que os mecanismos que levam aos avanços e ao desenvolvimento da inovação e da ciência em todos os domínios, é sempre baseada no conhecimento que vamos desenvolvendo. E que esse conhecimento tem por base, essencialmente, três características fundamentais que deviam ser, na minha opinião, o objetivo principal da formação. A formação dos futuros
quadros dos futuros políticos, dos futuros empreendedores, dos futuros médicos, engenheiros, o que vocês quiserem, tem qualquer coisa de comum. E o conhecimento sem curiosidade não avança, porque nós não fazemos perguntas novas. Não tentamos saber porquê, porque é que determinadas coisas acontecem, como é que nós podemos desenvolver determinadas ideias. E a curiosidade é provavelmente o aspecto fundamental daquilo que está no início do processo do conhecimento. Depois, sem imaginação, não propomos respostas a essas perguntas, a essa curiosidade, e que nas várias áreas do conhecimento tem nomes diferentes. Quer dizer, em engenharia, em física, em medicina, a essas respostas chamamos hipóteses. Na economia, no direito, chamamos narrativas, ou nas ciências sociais. Depois, noutras áreas, nas ciências humanas, chamamos histórias. E, se calhar, se nos aproximarmos mais das religiões, chamamos mitos. E estas respostas são respostas que transportamos connosco, com nomes diferentes, até damos mais importância a umas do que as outras, mas elas todas constituem a nossa forma de olharmos para o mundo, de olharmos para nós próprios e que se segue sempre de um enorme trabalho em que a função, o nosso objetivo é testar a robustez destas respostas, através de modelos, de possibilidade de previsões, mas também na realização pessoal de cada um de nós e das sociedades em que nós vivemos. E estes três, digamos, aspectos formam a essência daquilo que eu considero que é os mecanismos que levam ao aprofundamento do conhecimento e, como eu disse, em todos os domínios desse conhecimento. E porquê? Também aqui 3 razões, muito simples. Isto obviamente que está simplificado e nós podemos debater mais tarde, mas que, na minha opinião, tem a ver essencialmente com 3 questões. Primeiro, porque muitas vezes descobrimos que aquilo que parecia óbvio e que parecia intuitivo, afinal não faz sentido. Não é verdade. Em segundo lugar, porque a experiência ajuda-nos a valorizar outras áreas do conhecimento. E aqui eu acho que um dos grandes desafios que está à nossa frente são as interfaces entre os vários domínios do conhecimento que continuam, por muitas razões, muito inexploradas. Digamos, as fronteiras entre as áreas do conhecimento, em que muitas vezes é onde aparecem as novas ideias, o novo empreendedorismo e por aí fora, não é explorado, por muitas razões que podemos discutir mais tarde. E porque também, espero, possamos reconhecer aqueles que se empenham no conhecimento, reconhecer que arriscar vale a pena e que nós deixamos de ter medo de falhar. Eu acho que isto é fundamental, a ideia de que nós podemos experimentar, podemos testar ideias novas, podemos insistir em tentar desenvolver estas ideias e não ter medo de estar errado nesse processo. A história mostra que o conhecimento e a aplicação desse conhecimento alimentam-se mutuamente. Eu tive a sorte de conhecer muitos dos meus professores que sempre me transmitiram a ideia de que a ciência fundamental, muitas vezes, se fosse muito boa, dava sempre origem à ciência aplicada, ao conhecimento aplicado, e que esse conhecimento dava novamente origem a questões da ciência fundamental. E eu quis também aqui trazer a famosíssima história, que muitos de vocês conhecem, da Rainha Vitória e do seu primeiro-ministro, o William Goldstone, que foi primeiro-ministro da Rainha de Inglaterra durante 4 vezes, um homem controverso, que, quando foi visitar o laboratório do Faraday e esteve a olhar para o trabalho que ele estava a fazer sobre eletromagnetismo, lhe perguntou, "But after all, what use is it?" Ele andava a brincar com o magnetismo e com a eletricidade, e o senhor achava aquilo piada, mas não sabia para que é que aquilo sabia. E a resposta foi, "Why, sir, there is every probability that you will soon be able to tax it." Eu acho que isto é uma resposta maravilhosa em relação a tudo aquilo que é conhecimento, que começa por ser muito básico, muito fundamental, e que depois pode-se ter transformado em muita coisa útil para as nossas sociedades. Eu acho isto um exemplo maravilhoso, que ainda por cima a Rainha Vitória estava lá
e queria perceber o que é que aquilo tudo significava. E é uma resposta simples que a maior parte da nossa sociedade percebe muito bem. Há imensos exemplos, não preciso de ilustrar a importância de variadíssimas áreas do conhecimento no desenvolvimento da engenharia, da medicina, da agricultura, da economia, do direito, da jardinagem. Aliás, a formação muitas vezes tem a ver com jardinagem de tipo diferente e nós tentarmos acarinhar o crescimento daqueles novos que vão para a frente. Da culinária, há dezenas de exemplos que a gente pode ilustrar mais tarde, mas todos eles demonstram que muitas vezes é nas áreas das interfaces entre as ciências mais duras, se quiserem, a física, a matemática e as ciências sociais e as humanas permitiram a evolução em muitos destes domínios que a nossa sociedade atualmente takes for granted no processo. E tinha só uma série de frases que eu gostava. Esta é uma frase do Leonardo, do século XV. Eu achava que isto devia estar na entrada de todas as universidades e de todas as empresas. Os que argumentam usando a autoridade ilustram mais a sua memória do que a sua inteligência. Tem a ver precisamente com o facto que a autoridade não deve impedir as pessoas de fazerem perguntas diferentes e de não acreditar naquilo que é estabelecido. E depois as últimas 3 frases, que eu também gosto muito, porque também ajudam no processo de formação. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Do Einstein. Freedom and life are earned by those alone who conquer them each day anew. Isto faz parte do empenhamento de responder e de justificar as respostas que temos. E, finalmente, um pouco de um grande escritor, de Marcel Proust, em que diz que a viagem da descoberta não tem tanto a ver com a procura de novas paisagens como ver com olhos diferentes. E isto é uma recomendação que eu faço aos casais e aos alunos e aos professores, porque é uma forma de nós também descobrirmos coisas novas no processo. E era isso. Muito obrigado. Acho que não usei muito mais. Muito obrigada, professor Alexandre Quintanilha, sempre estimulantes reflexões e da dialética entre o conhecimento e a sua aplicação, dos mecanismos das interfaces e de todas estas reflexões que nos convoca. Eu passaria a palavra ao professor Carlos Brito, que nos vai falar sobretudo do tema do empreendedorismo e da inovação. O professor Carlos Brito, que é pró-reitor da Universidade do Porto, que dirige o PTEC, o premiado Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Enfim, certamente vai partilhar connosco os assinaláveis números da UPTEC e de todo o esforço que a Universidade tem feito em prol do empreendedorismo e da inovação. Bem, muito obrigado a todos. Antes de mais, eu cumprimento os senhores ministros e, nas suas pessoas, estendo a todos estas minhas congratulações. De facto, vou falar muito do papel daquilo que é o papel das universidades na questão do conhecimento e, fundamentalmente, na área da competitividade. Aquilo que se espera de uma universidade é que ensine. E temos que ensinar bem. Aliás, nós, em Portugal, temos universidades, em particular em determinadas áreas, que ensinam do melhor que há a nível mundial. Também sabemos que aquilo que se espera de uma universidade é que crie conhecimento. É preciso investigar nas áreas tecnológicas, nas áreas das ciências sociais, e as universidades fazem isso bem. Esta universidade, por exemplo, a Universidade do Porto, enfim, eu diria todo o seu entorno, é responsável por cerca de 23% do conhecimento científico que é produzido anualmente em Portugal. Eu não digo isto para me estar a vangloriar, eu digo isto porque é um desafio que nós temos. É criar conhecimento, é criar saber, é criar ciência. E, aliás, deixe-me dizer que o país faz um esforço que não nos deixa a ninguém satisfeitos, mas que também não podemos sair daqui desanimados. O investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal é cerca de 1,3% do PIB. Está longe dos 3% dos países nórdicos, mas está um bocadinho acima, por exemplo, do esforço que a Espanha faz, ou do esforço que a Itália faz. Portanto, eu não estou satisfeito,
mas também não tem razões para ficar desanimado, até porque uma parte importante da investigação e desenvolvimento é feita pelas empresas, o que é um indicador de algum desenvolvimento nesta matéria, porque se fosse só encarregue no âmbito do sistema científico e tecnológico, poderia haver aqui um enviesamento que não é muito normal, enfim, pelo menos nos outros países europeus. E, à partida, aquilo que se espera tradicionalmente de uma universidade é que faça isto. E depois espera-se que os seus estudantes, os seus professores, os seus investigadores façam o melhor trabalho possível, vão ganhar dinheiro, vão ter sucesso nos seus empregos, enfim, quem sabe vão criar empresas. Aquilo que nós sabemos hoje é que não chega. Aquilo que sabemos hoje, e eu diria todas as universidades públicas em Portugal têm uma política nesse sentido, é que proativamente tem que contribuir para a valorização desse conhecimento. Não é esperar que o conhecimento se valorize, é ter ações, digamos, proativas, passa a expressão, diretamente dirigidas à criação de valor com base no conhecimento. Seja valor económico, seja valor social, seja valor cultural, ambiental, o que for. Nós geralmente remetemos muito para a parte económica, ali a Rainha Vitória e o seu primeiro-ministro estavam a pensar em valor económico. Quando se taxar o valor social, quem sabe, mas estavam a pensar em valor económico, mas eu chamo a atenção para isto porque inovar significa criar valor, mas não tem necessariamente que ser económico. Aliás, fala-se hoje muito em inovação social. As universidades hoje estão empenhadas nisto. Eu não vou falar das outras. Vou falar da universidade que me paga o salário todos os meses, que é a Universidade do Porto. E a Universidade do Porto tem, desde há uns anos, diria há cerca de 10 anos, vindo a prosseguir uma política nesse sentido. E falo não criando estruturas, mas falo gerindo uma cadeia de valor. Porque gerir a inovação é como gerir uma cadeia de valor de quem produz automóveis ou produz roupa ou o que quer que seja. Com uma diferença. É totalmente intangível. Isso complica um bocadinho. Mas vou-vos dar a ideia de qual é a cadeia de valor da Universidade do Porto. Desde logo, há que trabalhar tudo aquilo que é transferência de conhecimento, ou seja, há que fazer a interface entre toda a parte da investigação e depois toda a parte subsequente. Nós temos um gabinete de transferência de tecnologia. Chama-se Universidade do Porto Inovação, trata da propriedade intelectual, protege-a, procura comercializá-la, seja pela venda, seja pelo licenciamento, faz algum apoio ao nível do empreendedorismo e também da ligação, eu diria, a grandes empresas. Está no início da cadeia de valor. Depois, há todo um conjunto de atividades que a Universidade faz para incentivar o surgimento de novos negócios. E quando digo a Universidade, não digo a reitoria e muito menos o pró-reitor. Digo a Universidade. Porque uma parte grande desta atividade é feita pelos estudantes. De uma forma emergente. Das associações, de organizações de base estudantil, que organizam concursos, organizam workshops, organizam atividades de fim de semana, enfim, o que for, com um propósito, transformar ideias, eu não diria em negócios, mas pelo menos em planos e em modelos de negócio. Em terceiro lugar, a Universidade, para gerir essa cadeia de valor, procura capacitar as pessoas. Isto é, desenvolver competências na área da gestão de empresas, digamos, de ponta, startups, muito na área do empreendedorismo. Temos, enfim, e já que vou falar no UPTEC já a seguir, que é o nosso Parque de Ciência e Tecnologia, tem uma atividade importante, que é a Escola de Startups, que está muito vocacionada para isso, para formação. Esta casa, a Faculdade de Engenharia, tem, inclusive, um mestrado especialmente vocacionado para isso, que é o MIET, Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico. Aqui ao lado da Faculdade de Economia tem um mestrado em Economia e Gestão da Inovação. E eu diria, das 14 faculdades da Universidade do Porto, são as duas escolas mais viradas para esta área do empreendedorismo e da inovação. E depois, digamos, no final da cadeia de valor, temos tudo aquilo que é o apoio à incubação.
Esse apoio passa pelo nosso Parque de Ciência e Tecnologia, que é a UPTEC. A UPTEC não é uma incubadora, é um Parque de Ciência e Tecnologia que tem uma vertente de incubação, portanto, de acolhimento de startups que podem ser das mais variadas áreas. Creio que não temos nada na área da culinária, mas poderia ser. Pode ser de qualquer área, desde que incorpore conhecimento de ponta em alta dose. Isto é, a sua vantagem competitiva tem que assentar no conhecimento. Não assenta em salários baratos, não assenta em acesso a matérias-primas baratas, não assenta em processos, digamos, simples para produzir e fazer barato. Assenta no conhecimento. O que significa que é uma fonte de criação de emprego altamente qualificado. A par da vertente de incubação, a UPTEC acolhe centros de inovação de grandes empresas. Estamos a falar de muitas grandes empresas nacionais e grandes empresas internacionais. A Ana Teresa conhece bem, nós trabalhamos muito em conjunto. Vodafone, Microsoft, Alcatel, são empresas que têm lá centros de inovação. E o propósito é, em última instância, ajudar a criar valor. Neste momento, e de facto, só para dar alguns números, o UPTEC tem mais de 200 projetos empresariais. Trabalham lá 2.300 pessoas. E eu não digo dá emprego, porque lá as startups geralmente não dão emprego, dão trabalho remunerado, é verdade, mas o propósito não é pensar em emprego, é pensar em trabalhar. Porque quem vai trabalhar para uma startup não vai arranjar um emprego, vai arranjar trabalho. Espera-se que remunerado e espera-se que a startup tenha muito sucesso para ser muito bem remunerado. Mas trabalham lá 2.300 pessoas, com uma estrutura relativamente pequena de gestão, posso dizer. O UPTEC tem 6 edifícios e tem uma equipa de gestão de 14 pessoas, que gerem 6 edifícios, onde estão 200 empresas, 2.300 pessoas a trabalhar. O contributo para o PIB anual, e não é vendas, é valor acrescentado, ronda os 80 milhões de euros. Eu acho que isto é dinheiro bem gasto. Eu acho que quando a sociedade, quando a União Europeia ajuda a criar estruturas deste género, não está a gastar, está a investir. E é exatamente por isso que nós tivemos o prémio que tivemos. E para já era isto que eu gostaria de dizer sobre o papel de uma universidade, em particular da nossa, na valorização do conhecimento. Muito obrigada, professor Carlos Brito, foi bastante esclarecedor. De facto, a Universidade do Porto tem feito um esforço enorme justamente nesta aproximação entre a realidade, enfim, universitária, o conhecimento e também a criação de valor através de empresas e de inovação. E falamos aqui, temos falado de interfaces, portanto vou agora convocar um especialista nesta área, o professor José Manuel Mendonça, presidente do INESCTEC e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que certamente nos vai dar a perspectiva destas instituições que também, e em particular, sem dúvida, o INESCTEC, que é um excelente exemplo de como se operacionaliza na prática esta ligação entre o conhecimento, a inovação e a realidade empresarial. Muito obrigado. Senhores Ministros, Secretário de Estado, Sr. Diretor da Faculdade de Engenharia, colegas de painel, eu gostava de agradecer esta oportunidade de abordar convosco este tema que é caro e relevante. De facto, cabe-me a mim falar um bocadinho sobre a interface entre a ciência e a economia, entre o mundo académico e a sociedade e as empresas que o rodeiam, que são o seu contexto, mas que também são o seu contexto transacional. É dito e conhecido que o conhecimento produz valor económico e o valor económico tem que retornar para investir em mais conhecimento. Isto é um ciclo infinito. A cadeia de valor é complexa. Como é que se transforma conhecimento em valor económico? E há o chamado Val da Morte, toda a gente fala no Val da Morte, que é uma espécie de adamastor que se encarrega de destruir uma grande percentagem dos resultados dos projetos de investigação. Aparentemente destrói. Só que podem ser recuperados 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 50 anos mais tarde, não é? Aqui há meio dúzia de anos houve 2 prémios Nobel da Física no mesmo ano, recordo-me, não me lembro do nome dos senhores. Um que veio premiar uma descoberta 25 anos antes da técnica de propagação na fibra óptica, reconhecendo a enormíssima importância hoje em dia da propagação
e outro dos fotodiodos das máquinas CCD. Portanto, esses prémios Nobel foram atribuídos com 20 ou 30 anos de atraso. De qualquer forma, hoje em dia, num mundo de imediatismo, isto é muito difícil, muitas vezes, de gerir. Mas o tal famoso val da morte está e pode ser preenchido, este gap, por pontes, e as instituições de interface, os centros de interface, são pontes. E quem faz a ponte? São pessoas qualificadas, são infraestruturas laboratoriais estáveis e sustentáveis, e são projetos em que se experimentam, em que se colocam os últimos resultados da ciência em pilotos e se testam e que dão feedback de novo a nova investigação. E, finalmente, investimento de risco. Investimento de risco, verdadeiro capital de risco, que é um pouco difícil de encontrar, ou diria que é muito difícil de encontrar em Portugal. Daqui vai sair uma nova geração, os chamados spin-offs, as startups tecnológicas, e de facto, se virmos nos últimos 30 anos, não há startups tecnológicas que não tenham saído da universidade ou das instituições de investigação. Eu começo com um exemplo, Nova Base, a maior software house portuguesa, a Chip Idea e a Enabler, o Wipro, os dois maiores exits, o primeiro de 100 milhões de euros, etc, etc, etc. E por aí fora, os que estão agora, a Fidzai, a Veniam nos Estados Unidos, os mais pequeninos, a Fiverr Sensing, que nós vendemos já há 3 ou 4 anos, saíram todas da universidade, saíram todas do conhecimento científico. 2 ou 3 exceções, a Widu Consulting, o Grupo Sonai, a Inove Nano do Grupo Melo. Portanto, vejam bem. Portanto, e saíram porquê? Porque tem havido instrumentos de política pública excelentes. O calcanhar daqueles é a burocracia, não vale a pena perdermos tempo hoje com isso, mas excelentes, bem concebidos, que se encarregam de acompanhar toda a cadeia de valor e ajudar a transformar conhecimento, gerar mais conhecimento e transformar conhecimento em valor económico. As instituições de interface, nos últimos 20 ou 30 anos, tiveram, de facto, um valor enorme. Marcaram estas décadas. O exemplo de calçado é um exemplo muito simples. O Centro Tecnológico, em parceria com as empresas, que veio à universidade e aos centros de investigação buscar know-how, conhecimento, e em 20 anos nós vimos transformar-se 200 milhões de euros de exportações em 2 mil milhões de euros de exportações. E o têxtil e o vestuário fizeram isso logo a seguir, e as tecnologias de produção, etc, 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 etc. Portanto, os exemplos multiplicam-se. Aqui na Faculdade de Engenharia, o meu Instituto Inesctec, o INESG, um instituto, digamos, primo ou irmão, são exemplos de modelos distintos de como é que se articula, como é que se preenche este vale da morte. Nos últimos 15 anos nós fizemos projetos com 450 empresas. E estas instituições também aprenderam a alavancar os fundos públicos através de fundos europeus e através de contratos diretos de investigação e de consultoria especializada com empresas. Portanto, diria eu que são essenciais para um ecossistema, ajudaram a melhorar o contexto e ajudaram a fazer do tecido económico e produtivo, nomeadamente nesta região, na região norte, interagindo com os principais setores exportadores impostos à competição internacional, foram estas instituições de interface. O Invest Porto tem um sucesso enorme na atração de investimento estrangeiro, mas digamos que a universidade e as suas instituições estão aqui para ajudar a responder, para ajudar a convencer, para ajudar a atrair o investidor estrangeiro. E eu penso que a Ana Teresa, em todas essas reuniões com investidores estrangeiros, leva sempre a universidade e leva sempre as instituições de interface para mostrar músculo, capacidade de conhecimento e capacidade de formação e capacidade de apoio, consultoria avançada e transferência de tecnologia. Portanto, como elementos de articulação entre o conhecimento, a universidade e a investigação e a sociedade, estes instrumentos, alguns dos quais existem nos centros tecnológicos há 20, 30 anos, mais de 30 anos, têm tido uma enorme relevância. Porquê? O modelo de organização é diferente da universidade. Não é uma organização monodisciplinar, departamental. Eles facilmente promovem aquilo que o Alexandre há bocadinho disse. Promovem iniciativas e projetos multidisciplinares nas fronteiras entre as áreas de conhecimento que permitem de responder a novos desafios. Os problemas do mundo real, a maioria dos problemas das empresas não se resolvem só com especialistas de computer science ou só com especialistas
em materiais ou só com especialistas em biologia. Mas muitas vezes resolvem-se colocando à volta da mesa uma equipa multidisciplinar que é capaz de os resolver. Portanto, esta capacidade existe nos centros de interface e não existe na organização tradicional da universidade. É por isso que existem os INESCs e os I3S e os requintes e os centros tecnológicos, etc., cada um na sua posição na cadeia de valor. E só assim, na minha opinião, é que a ciência poderá ter relevância social verdadeiramente e potencial impacto económico, devolvendo à sociedade todo o investimento que a sociedade tem feito na ciência e que tem que continuar a fazer. Muito obrigado. Professor José Mendonça, tenho o gosto agora de passar a palavra ao Dr. Adelino Matos, a quem felicito também pela recém-assumida presidência da ANGE, que também é uma instituição de referência em várias áreas, em vários domínios, no âmbito da promoção empresarial e do empreendedorismo, que certamente virá aqui apresentar uma perspectiva complementar às que foram já aqui descritas. Muito obrigada. Muito obrigado. Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, todos os presentes, colegas do painel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de transmitir um pouco também da minha experiência. Enquanto Presidente da ANGE, só sou Presidente da ANGE há 2 meses, portanto a experiência é curta, mas espero também poder trazer alguma da minha experiência empresarial, uma vez também lidero um grupo, a ACEBA Matos, muito interligada a uma componente bastante tradicional do nosso país, que é a indústria metalomecânica. E já tirei tantas notas do que os colegas disseram, que até estou baralhado para onde começar. Mas vou apanhar aqui um contexto que nós, inclusive, ontem na ANGE, tivemos um chamado WeBiz Talks, em que, acima de tudo, refere como é que temos a capacidade interna nacional de transformar as startups em scale-ups no aspecto. Como é que fazemos o scale-up de startups que nascem, como sabemos, têm uma taxa de mortalidade bastante grande. O papel da ANGE está, acima de tudo, em tentar minimizar esta taxa de mortalidade e abrir o leque para que as empresas possam crescer, possam ser sustentáveis. E chegámos a uma conclusão interessante ontem, através com um painel bastante recheado, que das empresas que efetivamente deram o salto, tal como o colega estava a referir, empresas nacionais que deram o salto e são hoje empresas de vários milhões de euros. Se fizermos um resumo, estamos a falar 30, 40 empresas que levantaram, a nível internacional, mais do que 5 milhões de euros. E se dessas 40 fizermos uma análise posterior, percebemos que grande parte delas já não está em Portugal. Têm a sede em Londres, em São Francisco, em outros locais a nível mundial e, acima de tudo, a nível nacional, têm alguns centros de competências, mas acabaram por sair. Eu acho que é aqui que reside também muito da interação e da experiência que nós temos que angariar, que é como é que nós criamos as condições para que estas empresas recebam toda a experiência e todo o conhecimento da vertente científica, das universidades, dos centros de transferência de conhecimento, e como é que as aplicamos de forma a que seja em termos de empreendedorismo, consigam, acima de tudo, vingar e consigam, acima de tudo, crescer no mercado internacional, mantendo, obviamente, alguma raiz nacional. Eu vejo aí claramente muito importante, neste plano nacional, a vertente do capital de risco, que estava também o colega a referir, e acho fundamental, exatamente, que este capital de risco seja, efetivamente, o que a palavra diz, que é um capital de risco. Ou seja, que as sociedades que vão receber estes fundos de capital de risco tenham efetivamente uma aversão ao risco, uma afluência ao risco. Ou seja, que tenham a capacidade de estarem ao lado das startups nacionais, que obviamente têm um elevado potencial de crescimento e um elevado potencial de morte. Portanto, é preciso criar o ambiente que eu acho que finalmente no nosso país, e de há 2, 3 anos esta parte, o ambiente empresarial e de empreendedorismo melhorou significativamente, e eu diria que, efetivamente, estas novas linhas de Business Angels, estas novas linhas de capital de risco, vão fomentar o nascimento de novas sociedades, inclusive de capital de risco, que possam fomentar que estas ideias
que estes conceitos, que estas tecnologias possam efetivamente vingar e crescer e serem, lá está, fazer o tal scale-up para conseguirem chegar a uma Farfetch que hoje fatura, salvo erro este ano, 1,6 mil milhões de euros. Que tem a sede em Londres, por acaso, mas tem o centro tecnológico no nosso país, ou seja, cerca de 1000 pessoas da Farfetch estão hoje instaladas no nosso país, no Porto. E eu acho que aqui é que reside esta vertente de, efetivamente, termos a capacidade interna de fazer o interface entre o conhecimento que é gerado do lado da ciência, e aí, nomeadamente a própria ANGE tem um programa que valoriza e acho que devia ser até expandido no aspecto que temos o chamado IAEOU do empreendedorismo. Isto tudo, a criação de inovação reside muitas vezes na geração de ideias. A geração de ideias surge se tivermos ambiente próprio e uma cultura própria para conseguirmos gerar essas ideias. E por isso é que, se calhar, em Silicon Valley, na Califórnia, existem muito mais ideias do que no nosso país, acima de tudo pela cultura enraizada que se criou. E eu acho que é aí que temos de trabalhar, acho que é aí que já trabalhámos um pouco e as coisas estão a melhorar bastante, mas acho que é aí que temos que incutir nos jovens do primeiro e do segundo ciclo, que depois vão para a universidade e lá está, podem, através da rede da faculdade e da rede de ciência, fomentar e desenvolver aquilo que já interiorizou em si próprio, de que tem a capacidade de gerar ideias e não a capacidade unicamente de trabalhar por conta de outrem e executar, mas acima de tudo esta geração de ideias é muito cultural. E acho que é aí também que temos que eventualmente que trabalhar. Do lado, efetivamente, da vertente empresarial que eu tenho, muito ligada a esta indústria de metalomecânica, que felizmente muito me orgulha de estarmos, felizmente novamente, muito me orgulha de estarmos a exponenciar uma indústria muito tradicional. Estamos a falar de metalomecânica, estamos a falar da indústria têxtil, do calçado, estamos a falar da cerâmica, estamos a falar em áreas muito tradicionais e que estavam de alguma forma e ainda estão muito direcionadas para a elevada competitividade que existe hoje na Europa e no mundo, muito focadas na geração e na competitividade fruto de custo de hora-homem baixo. Eu vi um gráfico há 3 semanas em que se vê a evolução do custo de hora-homem industrial nos últimos 3 anos, 3 a 5 anos. O custo de hora-homem industrial na China subiu de 1,2 euros à hora para 3,6 euros à hora. O custo industrial português estava em 6,3 e baixou para 4,5. Portanto, o custo de hora-homem de fabricar na China ou de fabricar em Portugal está hoje muito próximo. E é isto que nós pretendemos para o futuro? Eu julgo que é exatamente o oposto. Se nós vamos apoiar a nossa indústria baseada num custo de hora-homem baixo, mais tarde ou mais cedo, isto não é uma aposta de longo prazo, mais tarde ou mais cedo, os nossos concorrentes, nomeadamente os nórdicos, que têm uma capacidade de inovação muito superior à nossa, hoje, claramente que têm uma vantagem competitiva de longo prazo. Eu acho que a vertente de inovação na área industrial reside muito nisso. Como é que nós transformamos a nossa indústria, como é que nós transformamos o nosso produto em algo que gere valor e gere uma vantagem competitiva para nós próprios. No Grupo Aça de Amatos, nós competíamos e fazemos, entre outras coisas, torres eólicas e fazíamos torres eólicas, imaginemos, em 2.000 horas, uma torre eólica em 2.000 horas, com um custo, lá está, imaginemos que seja de 6 euros por hora-homem. E os nossos concorrentes nórdicos tinham um custo hora-homem o triplo ou o quádruplo, mas produziam quase por metade das horas-homem. Porquê? Porque há 10 anos começaram a investir em tecnologia, começaram a investir em inovação e começaram a automatizar processos. E é isto que Portugal tem que fazer, no aspecto que não pode achar que o comboio será sempre através de custos baixos, é, acima de tudo, como é que nós reinventamos o processo. O processo de fabrico, como é que reinventamos o produto, como é que geramos um novo produto. Muitas vezes a inovação não é só melhorar o meu produto, é inclusive a criar um novo produto que gere mercado, que o meu cliente, que gere necessidade no próprio cliente.
E isso tudo me leva também a outra nota do Sr. Deputado Quintanilha, que é, efetivamente, o medo. Nós temos uma cultura em que quem erra é crucificado, não tem uma segunda oportunidade. E acho que é esta vertente cultural que nós temos que alterar, é esta vertente cultural que nós temos que cimentar nos nossos jovens, e que esta indústria, como nós temos hoje, como eu estava a referir, como a metalomecânica, que hoje está a dar cartas em toda a Europa, se possa efetivamente cimentar, possa exportar, como está a fazer hoje, a bater recordes de exportação e de geração positiva para a balança comercial, porque se nós vamos buscar o aço à Alemanha, trazemos para Portugal, transformamos o aço e mandamos o produto final para a Alemanha, temos que ser competitivos. Temos que ter geração de valor interno para que isso mesmo consiga acontecer e consigamos sustentar esta indústria. Em termos muito genéricos, era isto que eu gostava de referir e dar um exemplo, nomeadamente da questão da indústria 4.0, que acho que é uma das melhores apostas que efetivamente temos que fazer. Temos que perceber que os nossos concorrentes, que não têm o nosso custo baixo de salarial, estão a trabalhar exatamente ao segundo. Quando nós vemos uma indústria automóvel que trabalha ao segundo e trabalha ao custo ao euro, nós temos exatamente de transformar a nossa indústria tradicional nisso mesmo. Como é que nós conseguimos alterar processos, como é que nós conseguimos otimizar esses mesmos processos, porque ao final do dia o que conta será a eficiência operacional. Quanto é que eu produzo com o mínimo de horas possível, com o mínimo de custo possível. E é nisso que nós, efetivamente, devemos trabalhar. Aqui, o interface com a área da ciência e da tecnologia, obviamente que é um fator crucial e que acho que já evoluiu bastante, na minha opinião. Acho que há centros de transferência de tecnologia hoje que não existiam no passado, que efetivamente dão uma vantagem competitiva às empresas. Acho que é preciso, efetivamente, perceber como é que conseguimos fazer melhor essa interação. Na minha opinião, as startups são um muito bom exemplo. Muitas vezes as startups são o centro de desenvolvimento de tecnologia que sai das universidades e chega às empresas, e acho que é nesta vertente que temos de trabalhar. Mais teria para dizer, mas com certeza terei a oportunidade. E certamente já nos deu aqui um voo do azul, uma panorâmica desde as startups até às scale-ups, entroncando também na experiência pessoal certamente de uma empresa digna, enfim, de grande realce que tem e que é representante do Metal Portugal. Bem, eu estava aqui a ver metade deste painel, de facto tem ilustres representantes do setor mais exportador da economia portuguesa. E assim, com esta deixa, passo a palavra ao Sr. Engenheiro António Cardoso Pinto, Presidente do Conselho de Administração de outra empresa digna de nota, da Adira, e que também tem uma vasta carreira empresarial em distintos setores, enfim, desde o petróleo até à banca, passando pela engenharia e energia. Engenheiro Cardoso Pinto, uma empresa também que dá cartas, exportadora, indústria 4.0, qual é a sua perspectiva e, em particular, também relacionamento com as medidas que estão a ser implementadas? Muito bem. Em primeiro lugar, queria agradecer e cumprimentar o Governo de vir ao terreno, ouvir-nos, a escutar o que se passa, e agradecer à FIU, que é uma casa em relação à qual a ADIRA tem uma ligação muito forte, o acolhimento que nos dá hoje. Eu vou tocar aqui em dois pontos. Um primeiro é o Plano Nacional de Reformas e os seus subprodutos, e o outro seria a posição das empresas em relação a este tema. As empresas agora têm que conseguir batalhar para converter esta oportunidade numa realidade. Em relação ao Plano Nacional de Reformas, vocês não se riam, mas eu comecei a vida na Shell. Já vão ver que idade eu tenho, e na altura passei o grosso da década em Londres a fazer planeamento há 10 anos. Hoje em dia, também há 10 anos é um horror, mas quero cumprimentar o Governo por ter feito este Master Plan estratégico. Este norte, como chamou o Sr. Ministro, há aqui um objetivo concreto que visa o crescimento, o emprego e a igualdade, 6 pilares, um dos quais é a inovação, que é o que vamos tratar hoje.
E o desafio central à volta deste tema tem a ver com a intensidade de investigação e desenvolvimento e com a qualificação de recursos humanos. São, para mim, estes dois temas que estão em cima da mesa e a cooperação entre a ciência e a empresa. Já há consequências deste plano diretor. O I 4.0 do Sr. Ministro da Economia é uma peça muito bem montada, quero cumprimentar o seu Ministério. Não é só uma decisão, é um programa, é toda uma estratégia económica com princípio, meio e fim. A auscultação, o envolvimento e agora a mobilização das empresas neste projeto é notável, foi-se das causas à sua... É um fluxo, diretor. Está o programa Interface, Sr. Ministro, lançado há pouco tempo. A minha ligação à universidade ao longo dos tempos diz-me especialmente e a identificação de que a formação de recursos humanos é importante. Esta transferência, esta cooperação tem muito a ver a relação entre a universidade e as empresas, que vamos tratar daqui a pouco. Cumprimento vivamente por esta iniciativa e os capítulos, quer os clusters, quer os centros de interface, como os laboratórios corporativos. Em relação ao outros subprodutos, laboratórios corporativos, que o Sr. Ministro da Tecnologia, que não está connosco hoje, está a lançar, tem havido grande atividade, posso testemunhar-vos, e, em suma, este Plano Nacional de Reformas, na minha área, no meu setor, está-se a sentir. Isto não são palavras de circunstância, são uma constatação que cabe-nos agora, a nós, empresas, agarrar esta oportunidade e tentar influenciar, marcar ritmo, fazer acontecer. Porque está a arquitetura no ar, agora que isto não fique só no ar. Eu penso que os diagnósticos estão mais que feitos, quer dizer, aqui a chave são os recursos humanos, é a formação e a mobilização e a motivação. Em relação à formação, a parte escolar, a parte profissional e a formação continuada, a universidade tem aqui um papel importante, direto ou indiretamente, voltarei a este tema. Em relação à mobilização e à motivação, eu vou utilizar aqui um termo que está queimado, mas insisto nele. A flexibilização laboral é preciso. Nós temos que conseguir motivar, mobilizar as instituições, as vontades, e sem instrumentos, as instituições que garantem ao fim do mês, quer se faça, quer não se faça, aparece o vencimento, é curto. Quer dizer, não, e penso que isto, quer os sindicatos como os parceiros concordam que temos que dar passos neste capítulo. O segundo ponto para mim é o alinhamento de prioridades, a cumplicidade entre o Governo, as associações, os empresários, os sindicatos e as universidades na definição de o que fazer e aquilo que não queremos fazer, que não vale a pena fazer. E, por fim, como terceiro ponto, a desburocratização, que dentro do plano se chama a modernização do Estado. Nós temos que sair das instituições com postura defensiva, que estão cá para não correr riscos, para que nada aconteça, que temos que passar por uma atitude motivada, proativa, reward, recognition, a fazer as coisas andar para a frente. Estes três pontos, penso que nós, empresários, nós, empresas, através das associações, junto do Governo, temos que, de facto, tentar influenciar positivamente. Fala-se muito, agora vou tratar um bocadinho mais em detalhe, fala-se muito na cooperação entre a universidade e a empresa. Mas eu acho que há de ir a um caso excepcional, positivo, mas eu acho que fala-se muito e há muito ainda por fazer. Há muito para fazer.
A abertura das universidades e o desejo das empresas, temos que dar passos muito mais fortes nesta matéria. O MIT, com quem o Governo tem acordos, se um professor universitário não passa 50% numa empresa, não renova o contrato. E o mesmo se passa com a Harvard, e o mesmo se passa com a Stanford. Os professores têm que ir às empresas. Isto é bom para o professor, é bom para os alunos, porque é bom para as empresas, quer dizer, é todo aqui. E esta atitude, esta arquitetura é possível, acontece noutros sítios. E os critérios pelos quais as empresas, os professores são avaliados, publicações, etc., não favorecem isso. E eu penso que há aqui passos grandes a dar. Nós temos muita sorte de ter, ao longo de décadas, construído uma relação com a universidade, mas penso que somos uma ilha, somos os privilegiados. E acho que há muito a fazer aqui nessa abertura. O programa Interface tem grande oportunidade e acho que desejo muito que se deem fortes passos nesta zona. Em relação à modernização, a burocratização é muito pesada. É muito pesada. Eu também sou agricultor, as pessoas não fazem ideia o que é que o agricultor médio passa para ter acesso a um financiamento europeu. É impensável. E isto é para não corrermos riscos, para obedecermos aos regulamentos, mas quem faz os regulamentos somos nós, europeus, e quem influencia Bruxelas são os nossos governantes. E eu não espero que me digam tem que ser assim porque Bruxelas manda. Temos que influenciar positivamente as coisas para lá chegar. Eu tenho um tema particular que estava a falar de 2 minutos, que eu sou ministro no fim, mas que demonstra isso. As pequenas e médias empresas são o grosso do tecido industrial português, como vocês sabem melhor do que eu. Já se falou aqui muito em startups, mas os startups têm um papel fundamental na sociedade, são sementes que a prazo vão degenerar, mas não se esqueçam das que cá estão. E as que cá estão são pequenas e médias empresas, que têm grandes vantagens competitivas, porque têm normalmente objetivos a mais longo prazo, são empresas basicamente familiares, são mais ágeis, mais polivalentes, mas também têm grandes carências, porque não têm o recurso da grande empresa. A grande empresa, uma Efacec, uma Petrogal, uma Shell, são empresas que têm departamentos disto e daquilo a outro, têm radares a funcionar que nos dizem o que é que acontece. A pequena empresa não tem. E precisa do IAPMEI, precisa do ICEP, precisa do COMPET, precisa da ANI, precisa da COSEC. E estas instituições ou estão lá e estão a funcionar ou não estão. E todos sabemos a situação em que estamos hoje. Quando comparado, por exemplo, com os espanhóis, já aqui ao lado. Quer dizer, o apoio que tem uma PYME espanhola, eu bem sei que a linha de vizinha é sempre melhor para mim, mas as PMEs precisam deste enquadramento. E este enquadramento tem que funcionar, tem que ser modernizado claramente. Nós temos grandes responsabilidades, os empresários é que fazem as suas associações, e as fileiras, está aqui a Produtec. As fileiras foi uma arquitetura oportuna e importante, que é uma pena, não podemos deixar cair. E temos que puxar pelos setores e pelas fileiras, não podemos, quer dizer, cada vez que não sei quem muda, pronto, joga mais. É uma arquitetura que vale a pena e as associações têm aqui. Por acaso não vi a Cotec cá hoje, que tem uma mega responsabilidade em relação ao projeto I 4.0. Eu resumiria aqui um bocadinho a posição das empresas, nomeadamente as empresas metalomecânicas,
que neste movimento pendular de serviços e industrialização, a Europa passou por isso e os números que foram postos há bocadinho e a competitividade global. A Europa tem setores em que pode lidar, como por exemplo o meu. No fabrico de bens de equipamento, de máquinas e ferramentas, a Europa lidera o mundo. É uma tecnologia europeia e lidera hoje o mundo. E nós, Portugal, já teve um cluster muito forte aqui no Norte, Freirinhos, etc. Há experiência e há competitividade. A Adira lidera mundialmente em várias tecnologias. É um exemplo de que pode e deverá ser, com estes apoios europeus e com estes programas, ser replicado e multiplicado. Agora, temos é que descomplicar um bocadinho esta situação. Eu era capaz de ficar por aqui nesta primeira volta, se não, a reindustrialização da economia pode ser uma resposta para a criação de emprego, para a balança, para a criação de valor, para a redistribuição, para a coesão. É uma palavra que também está queimada, como flexibilização laboral, mas sou Ministro da Economia, eu peço-lhe que não deixe. A reindustrialização é possível e é a resposta para muitos dos problemas que temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Carlos Pinto. E parafraseando, vamos aqui para a tal arquitetura que vale a pena. Last but by no means the least, o engenheiro Fernando Sousa, que preside ao Polo de Competitividade do Produtec, que é uma referência, e que é uma referência não só setorial, porque é um conceito verdadeiramente inovador, e também tem, naturalmente, experiência vasta no mundo empresarial, através de uma empresa da excelência, da SEI. Portanto, o tema dos clusters, e justamente entroncando aqui na questão das PMEs, justamente como é que, de facto, as PMEs alicerçam a sua competitividade internacional, está muito relacionado com esta capacidade de forjar redes de cooperação, de forjar estas alianças, e o tema que, a meu ver, também é central, absolutamente central para a competitividade da economia portuguesa, o nível de análise dos clusters. Portanto, passo-lhe a palavra, justamente, Obrigado. Para endereçar a temática. Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes, nas pessoas do Sr. Ministro da Economia e do Planeamento e do Sr. Secretário de Estado. O Plano Nacional de Reformas, eu acho que é pelo menos um marco, porque define-nos uma estratégia. E uma estratégia, é óbvio, não nos define os caminhos, isso depois teremos os programas, cada uma das suas implementações para nos definir. Okay? Mas define-nos uma estratégia, para onde é que queremos ir, onde é que queremos chegar. Isto é como uma peregrinação. Podemos depois lá... Temos um objetivo comum, vamos provavelmente por caminhos alternativos, mas o objetivo, a visão e a missão são comuns. Okay? Os clusters são exatamente isso. Entidades que, de algum modo, têm objetivos e missões comuns. Pelo menos em alguns dos pontos. É óbvio que depois são concorrentes entre si, muitas das empresas e das entidades que os constituem. A nós, aqui, clusters, cabe-nos ainda, para além de conhecer aquilo que são as estratégias e nos alinharmos pelas estratégias do Governo, neste caso Portugal, também, e como já mencionado, alinharmos ainda por cima também e igualmente por outra iniciativa que já foi felicitada, que volto a retomar, que é a iniciativa liderada pelo Ministério da Economia, de facto, a Indústria 4.0, que em muitos dos pontos que eu vou tentar abordar, de facto, tem uma relevância especial. É de facto agradável ver que os clusters são aqui considerados como parte daquilo que é a estratégia nacional. Eu recordo-me que acho que a primeira vez que ouvimos falar todos de clusters, especialização e inteligência, que fizemos uns anos passados, enfim, refrasear as coisas, foi pelo Porter em 85, por aí. Okay? Na semana passada tivemos a oportunidade de visitar a região da Lombardia, e, curiosamente, a região da Lombardia, que é uma dimensão significativa, mais ou menos idêntica a Portugal, mas obviamente com um PIB muito, muito superior àquilo que é o PIB nacional, okay? Coloca os clusters na chave da sua estratégia.
É o ponto-chave na sua estratégia. Clusters porquê? Porque corporizam as pontes que o engenheiro José Manuel Mendonça mencionou há pouco. As tais pontes entre aquilo que é a ciência e aquilo que são o mundo empresarial. Porquê? Porque estão lá as empresas, estão lá as entidades de sistema científico e tecnológico, os CITES, todos os que têm, de facto, relevância na mesma cadeia de valor. E é disso que estamos a falar, a criação de valor. Portanto, são locais onde, à partida, estão reunidas todas as condições para termos as redes, a partilha de conhecimento, a inovação, a inovação em parceria. Então, isso podem constituir também, espero que assim seja, os veículos para colocar efetivamente no terreno as políticas depois mais aplicadas, os tais programas, nomeadamente o da Indústria 4.0 e também aqueles que seguramente existem relacionados com a economia circular. Eu já vou a esse tema da economia circular, também porque implica muita coisa naquilo que diz respeito às PMEs. Por outro lado, permitem também visibilidade nacional e internacional. Não significa aqui que os clusters devam substituir as associações. Não. As associações, quase todas elas, são parte ativa, provavelmente parte dominadora, em muitos dos clusters. Okay? Portanto, não se pretende substituir entidades, nem pouco mais ou menos. Mas, de facto, há alguma parte da internacionalização, como seja, por exemplo, a presença em redes internacionais de inovação, que as associações não asseguram. Um outro tema que eu acho que vale a pena depois mencionar, já vou a ele, é a parte da qualificação. Mas uma outra coisa que, de facto, acho que é merecedora de todo o destaque é que pela primeira vez vemos efetivamente, ou pelo menos voltamos a ver, num dos pilares, neste caso de inovação, um dos tópicos, felizmente, é capacitar as instituições científicas e tecnológicas e reforçar a sua cooperação com as empresas. Efetivamente, a rede de centros tecnológicos, as outras instituições de interface, como seja o caso do Inesctec, aqui nesta casa temos também o INEGI, fora disto, PIEPS, etc. Muitas outras, são bastantes, felizmente, 28, salvo erro, são muitíssimo relevantes para, de facto, fazer esta interface. Okay? Para as PMEs, principalmente, é mais simples lidarmos com este tipo de instituições do que, por vezes, fazer ligação direta às universidades. Não significa que tal não aconteça e que não haja bons exemplos. Felizmente, na SEI temos tido alguns. Okay? Mas, por vezes, é mais complicado. Através destas entidades, normalmente é mais simples. Os modelos de financiamento destas entidades, todos nós sabemos que são demasiado frutos de ciclos políticos, programas operacionais, coisas assim do género. Portanto, é bom que, de facto, exista aqui alguma estabilidade, porque todos nós precisamos disso. Se olharmos para aquilo que são os clusters, de facto, há pouco foram mencionados vários setores industriais. Metalomecânica, por acaso temos aqui, acho que não foi propositadamente, mas as 3 empresas que estão aqui presentes, efetivamente, são do setor de metalurgia e metalomecânica, que, como a Teresa já disse, é o maior exportador nacional. Mas não somente a metalomecânica, o calçado, o têxtil, são setores que, mesmo sem o reconhecimento formal dos clusters, já atuam como clusters há 30 anos. A metalomecânica criou o CATIM, o Centro Tecnológico, antes de existir a rede de centros tecnológicos. É de muito longe o centro mais antigo. O calçado e o com o CTCP, ou o CTEV, ou o CTC Core aqui presente, são entidades que, de facto, consubstanciam e potenciam aquilo que é esta passagem de conhecimento e esta ligação das PMEs, principalmente das PMEs, às redes de saber. Só pegar um bocadinho daquilo que é o modelo circular. Eu acho que há aqui, da economia circular, eu acho que há aqui um conceito que temos que ter que é, sendo pragmático, importa, porque o nosso conceito de economia circular não pode ser o conceito das grandes empresas. Okay? Portanto, vai importar aqui para as PMEs não têm a capacidade logística, nem financeira, nem de inovação das grandes empresas. E, portanto, uma das coisas relevantes, no setor da metalomecânica, por exemplo, é muitíssimo relevante, é a alteração do conceito de resíduo. Okay? Desclassificar tudo o que tenha valor económico. Qualquer coisa que tenha valor económico, seja aproveitada na própria empresa, seja aproveitada noutra empresa do setor, okay, seja aproveitada em empresas de outros setores, okay, deveria ser desclassificado. Por outro lado, pegando novamente na economia circular, relativamente à inovação, é necessário termos investimentos inteligentes no que diz respeito a isto. Ou seja, tudo o que for investimentos minimizando o consumo de matéria-prima. Nós, por exemplo, fazemos muita coisa relativamente a esse tema no setor das rochas ornamentais.
bem como minimização de energia, que está muito bem explanado no PNR. Minimização de recursos, como já o colega da Silva Matos bem o demonstrou. Mas, por outro lado, potenciar a reutilização, prolongamento do ciclo de vida de produtos, ecodesign de produtos e de equipamentos, tudo isto são áreas onde a inovação pode e deve fazer toda a diferença. Não vou falar muito sobre a parte da indústria, da digitalização da indústria. Eu acho que vou deixar essa parte para as questões, para não me alongar muito, mas iria dizer o seguinte: tudo o que estamos a falar enquanto inovação é valor adicionado. E valor adicionado é cada vez mais especialização, produtos customizados, eventualmente até personalizados. Okay? E esta parte da digitalização, da personalização, tudo isto, estas novas tecnologias seguramente colocam muitas ameaças para as empresas existentes, mas também colocam muitas oportunidades. Muitos modelos de negócio novos que aparecerão e que todos nós temos, enquanto rede, principalmente, estar atento a esses. Okay? Hoje, a Cardoso Pinto já o mencionou, e de facto é verdade. As tecnologias de produção podem fazer aqui, a nível europeu, nós, Portugal, somos muito pequeninos, embora exportemos 1,8 mil milhões de euros de máquinas, é um setor relevante do país, é obviamente um dos nichos do setor da metalomecânica, mas é um nicho relevante. Okay? Mas mais do que aquilo que é a exportação ou a própria comercialização de bens de equipamento, é que elas são a porta de acesso para a inovação às restantes empresas. Como constitui, de facto, uma alavancagem. Quando eu faço um investimento em ID, não é só os investimentos que os produtores de bens de equipamento beneficiam, é também aquilo que as empresas utilizadoras beneficiam. Ou seja, permitem partilha de recursos entre empresas, entre setores, okay? E, inclusivamente, obviamente, também com as entidades do sistema científico e tecnológico. O último tópico, chama-se o encontro, porque eu acho que é relevantíssimo e, felizmente, está bem explanado naquilo que é que é a qualificação. Felizmente está bastante bem explanado e parabéns ao Governo por essa medida. Eu acho que as pessoas que têm vivido, enfim, a formação profissional, mais até do que aquilo que é a parte académica, sabem que a formação profissional nestes últimos anos tem de facto passado por momentos difíceis e, portanto, é muito agradável verificar que o Governo vai efetivamente pôr recursos. Nós não nos podemos esquecer que ao longo da nossa vida profissional, principalmente aqueles que estão agora a entrar no mercado de trabalho, vão-se ter que reinventar várias vezes. Okay? E, portanto, essa formação ativa é de substancial importância. E, por outro lado, multidisciplinaridade, para além das digital skills, que hoje, obviamente, estão no centro, okay? Mas a parte da multidisciplinaridade e das soft skills são algo que todos nós temos que buscar, individualmente e, obviamente, coletivamente. Eu sou o Neto. Muito obrigada. Queria agradecer aos oradores estas intervenções e certamente muito ficou por dizer pelos próprios. Eu também tinha vontade de tecer algumas considerações, mas não vou fazer dado adiantado da hora. Eu sei que o Sr. Ministro da Economia também tem compromissos e queremos também suscitar aqui um debate com a nossa audiência. Por isso, e sem mais delongas, devolvia agora a palavra à audiência, convidando os presentes a intervir, nomeadamente relacionando os temas aqui debatidos com o Programa Nacional de Reforma. Peço-vos só a brevidade nas intervenções. Muito boa tarde, o meu nome é Nuno Santos, eu sou ex-aluno desta faculdade e quase que me apetece dizer, estou a falar de Val da Morte, mas pronto. Eu realmente, para fazer o meu doutoramento, resolvi aproveitar um trabalho publicado no Physical Review Letters dos anos 80 e que já estou em fase de protótipo, mas estou a ter muitas dificuldades a fazer o protótipo. E trago aqui só 3 ideias para a inovação no nosso país, que eu penso que são ideias importantes. Eu penso que o modelo inglês é um modelo que eu gosto muito e no meu contacto com a Inglaterra trago 3 ideias que me parecem que poderiam ser aplicadas a Portugal e que podia, digamos, facilitar o risco do empreendedorismo quando se começa. A primeira ideia é sobre patentes. Portanto, em Inglaterra, quando determinada pessoa tem uma ideia sobre um determinado produto, pode registar a ideia gratuitamente durante um ano enquanto faz, digamos, a prova de conceito. E, digamos, já tem os direitos assegurados que a ideia é sua, não é? É gratuito.
E durante um ano o contacto de empresas concretiza um objetivo e depois, digamos, se a ideia funcionar, pode, digamos, passar a pagar direitos de autor de propriedade industrial. É a minha primeira ideia. Segunda ideia. Em Inglaterra também facilita-se muito a criação de novas empresas pequeninas. Por exemplo, uma empresa nova que declara só 20 anos de trabalho por semana não paga impostos. E eu penso que em Portugal há esta cultura, tudo tem que pagar, e, digamos, o pequenino que começa com uma ideia e que, digamos, quer arriscar a criar uma nova empresa, como é o meu caso, já pensei em criar uma empresa, mas depois penso, tantos impostos tenho que pagar e não tenho mercado, estou colhado. É mesmo assim. Bem, a terceira ideia, que é uma ideia muito engraçada, que não sei se a maior parte das pessoas aqui conhece, para quem tem... Vamos lá ver uma coisa. A inovação, não há uma carta, não há um manual de inovação. A inovação tanto pode sair de quem está no sistema como quem está fora do sistema. Eu, no meu caso, estou fora do sistema português oficial, mas estou dentro do método científico, portanto, a realidade é crua e dura. E em Inglaterra há um departamento do governo que um cidadão inglês que tem uma ideia, que tenha fundamentação científica, pode escrever uma carta a esse departamento, eles dão uma resposta em 3 semanas, é analisado por peritos e se virem que a ideia é boa, dão apoio financeiro. Aqui em Portugal, infelizmente, o país é pobre e os recursos são todos vocacionados para quem está dentro do sistema. E quem está fora do sistema, vê-se no meu caso obrigado a pedir um empréstimo bancário para fazer o seu doutoramento, não é? E depois, digamos, as pessoas que estão dentro do sistema, a gente fala e a pessoa diz, isso não é a minha área, cuidado e tal. Portanto, eu não vou falar aqui do meu trabalho, porque aqui não é o sítio certo para fazer promoção de trabalho científico, mas é só para dizer que aqui do Val da Morte, Nuno Santos, eu gostava de dar estes 3 contributos aqui para Portugal e aproveitar a presença do Sr. Ministro para que, digamos, quando o meu trabalho as pessoas ficarem a conhecer, depois saberem que realmente houve um período de muitas dificuldades que se passou antes de se ver os resultados. Pronto, obrigado. Muito obrigada. Bem, enfim, certamente os governantes tomaram boa nota, mas olha que devia informar-se porque há uma panóplia de apoios, certamente, ao empreendedorismo, mesmo à pessoa individual, enfim, certamente poderá informar-se também sobre essas oportunidades. Às vezes é preciso também procurar questões ou reflexões mais aqui da nossa plateia. Então, ninguém quebra o gelo? Estão todos muito esclarecidos? Temos aqui, muito obrigada, aqui mais uma questão, também peço alguma brevidade ou concreto. Eu aproveito para sugerir, tal como nos Estados Unidos, onde eu me doutorei há uns anos, as empresas apostarem mais em projetos de cooperação com as universidades, nomeadamente a promover doutoramentos comuns. E isso cá em Portugal, infelizmente, as empresas hoje, para entrarem nesse... Eu sei que às vezes as universidades nós temos os nossos quiproquós em termos de doutoramentos, mas se conseguirem apostar mais em doutoramentos comuns com base nas empresas, que nos Estados Unidos é vulgaríssimo, as próprias empresas financiam diretamente os doutoramentos e seria uma excelente oportunidade para as empresas portuguesas terem acesso à tecnologia e à ciência de ponta. Muito obrigado. Sim, é um tema muito importante. Eu creio que há cerca de 15 anos já temos um programa, não é, gerido pela FCT, de doutoramento em empresas. Não sei se... depois, se calhar, o Sr. Ministro pode dar aí umas achegas. Mais questões. Portanto, claramente aqui o tema da relação universidade-empresas está na ordem do dia. Raul Vidal. Posso só comentar esta utilização da Raul Vidal, que é do Departamento de Engenharia Informática, e só dizer que eu orientei, recentemente, o doutoramento em empresa, que não serviu para nada, porque ao fim de um ano de bolsa, a pessoa da empresa fazia uma coisa, o doutoramento era outra. Depois mudou de empresa, acabou o doutoramento, mas esses doutoramentos em empresa são umas falácias, porque as empresas ainda não cresceram. As empresas é preciso crescerem. Se calhar há empresas que não vale a pena apoiarem porque não servem, só prejudicam estas confusões todas, porque é preciso apostar nas empresas que realmente estão interessadas em crescer basicamente na parte científica. Portanto, há esse programa que tu referes, mas isso não é prática e é muito pouco praticado. Há raras exceções, no meu caso não foi, é uma empresa até sebejamente conhecida, vou-me dispensar dizer o nome, mas não funcionou porque foi um doutoramento da empresa, mas foi fictício.
Havia um desajustamento entre os objetivos do doutoramento e a realidade empresarial. Portanto, é uma deixa que nos proporciona aqui. Mais questões? Um tema que, bem, eu sou suspeita, não é um tema que eu ouvi falar pouco aqui, embora ele esteja implícito em várias das intervenções, é o tema justamente da internacionalização. Isto visto de várias formas. Eu não me quero alongar sobre o tema, porque justamente não quero, enfim, aproveitar a prerrogativa do moderador, como certos moderadores fazem, mas eu não. Mas justamente eu acho que este tema, falou-se aqui muito de inovação, falou-se aqui muito de interfaces, falou-se aqui muito da relação universidade-empresa, e é um tema que esgotaria muitas horas de debate, portanto, continuaria por dizer. Agora, a relação justamente destas temáticas, que eu acho que é também um objetivo central do Programa Nacional de Reformas, é justamente incentivar a competitividade internacional e a penetração dos mercados. Eu acho que aqui nós temos que refletir em 3 coisas, só para usar 1 ou 2 minutos do vosso tempo. Por um lado, o lado outward, portanto, o lado quer das PMEs, quer das startups, quer das grandes empresas mais instaladas, o lado de usarmos justamente estes programas e a cooperação que eles proporcionam, os clusters das redes, para nos projetarmos internacionalmente. Isso faz-se através de 3 modos de entrada fundamentais: através das exportações, através do IDE, que é a criação de filiais no exterior, sejam em que a L da cadeia de valor forem, desde laboratórios até comerciais, industriais, e também uma área que é muito praticada, por exemplo, no setor metalúrgico e metalomecânica, que são as formas contratuais. E a Produtec é um caso exemplar no âmbito dos chamados projetos chave na mão, contratos chave na mão. Portanto, tudo o que tem a ver com subcontratação internacional de alto valor acrescentado, com alianças estratégicas de vária ordem, projetos chave na mão, etc. O segundo eixo é o lado chamado inward, que é a tal atração de investimento direto estrangeiro. Enfim, já foi também aqui referido, e de facto a aliança entre estas entidades, entre as instituições públicas e privadas, os institutos de interface, universidades, politécnicos, empresas de vários tipos de dimensão, na atração justamente dessas empresas estrangeiras. Eu não digo capital estrangeiro, porque o investimento direto estrangeiro é portador de fluxos muito para além do próprio capital. E, portanto, esta questão da atração, da necessidade de forjarmos todos também uma aliança estratégica entre os diferentes tipos de entidades para justamente mostrarmos essa dimensão, essa massa crítica. E um terceiro eixo, que eu vejo muito presente no espírito e nas ações deste programa, que é a questão da promoção das ligações locais, quer entre empresas domésticas, quer entre também investidores internacionais, empresas de várias dimensão, e como é que este tipo de entidades se podem alavancar e justamente apoiar a competitividade internacional no nosso país. Portanto, queria deixar só aqui esta reflexão. Eu sei que o Sr. Ministro da Economia tem um compromisso subsequente e, se estivessem de acordo, justamente passava-lhe a palavra para o encerramento e para as reflexões e sínteses finais. Muito obrigada. Vamos descer. Muito obrigado. Para encerrar esta sessão dedicada ao pilar da inovação, tem a palavra o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Queria começar por agradecer à Universidade do Porto e à Faculdade de Engenharia em particular o acolhimento para este debate, e queria agradecer obviamente à Ana Teresa e a todos os que participaram no painel o contributo para este debate e para esta reflexão. Estamos a desenvolver uma série de programas de reforço do interface entre universidades e empresas, do reforço de transferência de tecnologia, do reforço da capacidade de inovação, e é muito importante a participação de todos, é muito importante o contributo, porque, de facto, todos os contributos para melhorar e para acelerar este programa são, obviamente, bem-vindos. Mas é também muito importante debater estes temas e dar visibilidade a estes temas, porque é uma parte grande do sucesso desta ligação que não vai depender apenas de incentivos, de mobilização de fundos financeiros, de criar programas
mais adequados ou menos adequados, vai depender muito da própria mobilização das universidades, da mobilização das empresas, do derrubar de barreiras psicológicas que ainda possam existir, embora, sinceramente, acho que são cada vez menos relevantes, acho que já se fez um caminho e já se avançou bastante nesse sentido. Na inovação, lançámos 3 programas diferentes. E lançámos 3 programas diferentes que têm ligações e complementaridades porque identificámos 3 situações diferentes. O Startup Portugal é um programa virado para as startups, virado para a inovação feita a partir de empresas tecnológicas que têm projetos e que querem desenvolver projetos e que têm desafios muito particulares. Para estas empresas é muito importante o financiamento, mas é muito importante também o ecossistema e a incubação. São empresas que estão a nascer, que nascem de projetos, que nascem de empreendedorismo, que nascem de conhecimento que se quer transformar em valor e que têm estes vales da morte que são conhecidos, têm problemas de muitas vezes ter um bom projeto em termos de tecnologia ou de conhecimento, mas não terem ainda um bom projeto em termos de desenvolvimento de um plano de negócios. E é nesse sentido que uma rede de incubadoras, que um bom acolhimento para quem sabe muito de tecnologia, mas ainda está a começar a dar os primeiros passos num negócio, pode ser importantíssimo. E o que constatámos é que existiam já muitas incubadoras em Portugal, mas o apoio que davam às empresas era muito variável. Tínhamos incubadoras bem estruturadas, capazes de apoiar as empresas em planos de negócio, capazes de as apoiar em áreas como a contabilidade, mas também em áreas jurídicas. Tínhamos outras incubadoras que eram basicamente espaços onde as empresas podiam ter um espaço e pouco mais. Isto não chegava e isto significava que muitos projetos bons e com qualidade estariam votados a ficar pelo caminho, não por não resultarem, e quando se está a falar de inovação, mesmo projetos que têm tudo correto e que fazem todos os passos certos, vamos ter uma probabilidade muito grande de não chegar aos resultados, e se fosse fácil chegar aos resultados, então já outros teriam chegado, e é por isso que a inovação é um processo complexo, e por isso que quisemos, em primeiro lugar, criar uma rede, criar um ecossistema. Mas criámos também incentivos ao começo das empresas, e tem, de facto, o Startup Voucher, tem os apoios ao empreendedorismo, há, de facto, vários apoios a quem está ainda a começar, há também o programa Semente, com incentivos fiscais que mimetizam o programa, os apoios fiscais que há no Reino Unido, e, portanto, não estivemos aqui a copiar o exemplo de nenhum país de forma literal, mas fomos ver os exemplos de vários países, e o Reino Unido, de facto, tem muitos aspectos positivos, e por isso mesmo foi, nesse aspecto fiscal, foi o que seguimos. Mas no aspecto de apoios, não quisemos ter só um tipo de apoios, e de facto estamos a reforçar os mecanismos de business angels, de fundos de business angels, mas também de fundos de capital de risco, e temos outros apoios semente para quem está a começar, para pessoas que têm um projeto e que podem ter um rendimento durante um ano para desenvolver esse projeto, para então depois sim irem buscar fundos, investidores, mesmo fundos de semente, mas depois já terem bem definido o seu projeto. Lançámos também um outro programa, o Indústria 4.0, para um desafio muito grande, que é o desafio da digitalização da indústria. E o desafio da digitalização da indústria é um desafio transversal, que afeta as empresas mais inovadoras, mas afeta todos os setores tradicionais. Um dos grandes desafios da inovação é o desafio de criar valor. E tivemos muitos anos a discutir apenas a ideia da competitividade com base na contenção de custos, e é óbvio que a eficiência é importante. Mas muitas vezes estamos a falar de algo que custa 6 euros e que vamos fazer um esforço grande de compressão salarial ou um esforço grande de melhoria da eficiência no processo produtivo para baixar para 5,5, mas estamos a falar de algo que muitas vezes está a vender a 60 ou 70 euros. E entre os 6 e os 70 há muito valor que muitas vezes não fica em Portugal. E há muito valor que não fica em Portugal porque a empresa não está bem inserida numa cadeia internacional, daí a importância tão determinante dos clusters e das estratégias de eficiência coletiva.
há muito valor que não fica em Portugal, porque muitas vezes a empresa está apenas a ser contratada e o design, a engenharia, a concepção veio de fora, mas há também muitos casos de empresas portuguesas que estão inseridas em cadeias internacionais, mas que já estão a fazer o design, já estão a fazer a engenharia, já não estão a ir ter com as empresas multinacionais com quem trabalham a vender minutos-hora, estão a ir vender soluções. E estas empresas não ficam com o mesmo valor que as outras, ficam com mais. E há muitas empresas, e a Adira está aqui e estava neste painel com toda a justiça, que estão a fornecer soluções únicas e que são líderes em tecnologias particulares, são líderes e estão a concorrer por oferecer as melhores soluções mundiais nas áreas em que têm expertise. E há várias empresas assim. Algumas eram startups há uns anos, e as pessoas esquecem-se facilmente que a Critical há 20 anos era uma startup, as pessoas esquecem-se facilmente que a Farfetch já fatura, de facto, ao nível de acima dos 1.000 milhões e, portanto, já fatura valores muito consideráveis e emprega milhares de pessoas e há poucos anos era uma startup. E esquecem-se de empresas que como se calhar a Furlact, sendo uma empresa do setor alimentar, foi uma empresa que começou numa garagem, tal como a Microsoft começou numa garagem e ainda não tem a dimensão da Microsoft, mas esperemos que possa lá chegar, ou que possa chegar, ou que possa pelo menos continuar a crescer. E estamos a falar de uma empresa que já tem fábricas em vários países fora de Portugal e que em Portugal fornece de facto para empresas por todo o mundo soluções inovadoras ao nível da indústria alimentar. Lançámos mais recentemente o programa Interface, que foi um programa que contou com a colaboração dos centros tecnológicos, dos centros de interface, de vários centros da Universidade do Porto, mas também das próprias universidades, de vários universitários e também em reuniões com centros internacionais como os Catapult ou os Fraunhofer, que vieram a Portugal reunir connosco, discutir as nossas soluções, apresentar as soluções desses países e, mais uma vez, não quisemos copiar o programa de nenhum país. Portugal tem uma estrutura própria, mas quisemos ver nos bons exemplos internacionais o que é que podíamos beneficiar dessa experiência para fazer um programa melhor. Este programa foi feito com todos e é um programa feito para todos os centros de interface, para todo o potencial que há por realizar na relação entre conhecimento e empresas. Portugal hoje é um país diferente. Portugal nos últimos 20 anos investiu muito no conhecimento, investiu muito nas universidades e Portugal há 5, 10 anos atrás não tinha nenhuma universidade nas 500 melhores do mundo, hoje tem 4 ou 5, depende dos rankings, mas tem departamentos de engenharia que estão nas 200 melhores do mundo, tem universidades que estão entre as 100 melhores com menos de 50 anos, tem de facto universidades que se afirmaram pelo conhecimento. Tem também já muitos exemplos de colaboração entre universidades e centros de interface bem-sucedidos. Mas tem muito potencial para aproveitar. E aqui não é uma originalidade portuguesa. Em toda a Europa, este é um problema em discussão. O problema do potencial de conhecimento que há nas universidades, que há nestas empresas inovadoras, nas startups, que há no sistema tecnológico e nos centros de interface e que só uma proporção pequena dele se transforma em criação de valor. Sejamos claros, vai sempre haver muito potencial que não se realiza imediatamente e que se pode vir a realizar mais tarde. Mas há claramente, nos sistemas de inovação, nos sistemas de transferência de tecnologia, muito a melhorar, muitos incentivos que se podem colocar entre as universidades e as empresas, que se podem colocar, por exemplo, nestes centros de interface e que podem ajudar a fazer essa ponte. Essa ponte tem já alicerces, mas tem ainda muitas ligações que são mais fracas do que podem ser, têm muito potencial para explorar. Por isso mesmo, com o programa Interface, quisemos ligar programas de apoio à transferência de tecnologia entre universidades e empresas, quisemos que os laboratórios colaborativos fossem uma parte importante de projetos de investigação mais avançada e que podem ligar um conjunto de empresas, de centros de interface e de universidades em desenvolver novas tecnologias ou novos produtos, novas soluções, mas quisemos também apoiar os centros de interface que fazem já hoje e que têm um papel determinante, principalmente para as pequenas e médias empresas, em garantir que estas estão a usar a melhor tecnologia, que
têm acesso às tecnologias mais atuais e que têm acesso a processos de inovação, quer inovação incremental ao nível dos processos produtivos, quer inovação também do produto, conseguindo com isso diferenciar-se, conseguindo com isso inserir-se melhor nas cadeias internacionais e criar com isso mais valor. Incluímos também neste programa os clusters, porque o que eles fazem de facto é uma interface entre setores, muitas vezes entre dois setores, ou entre vários setores, outras vezes entre universidades, centros tecnológicos e setores, ou muitas vezes também com clientes. Incluímos um programa que é o Clube de Fornecedores, que tem a ver exatamente com capacitar e transferir tecnologia para fornecedores, para que eles possam inserir-se em cadeias de fornecimento internacionais, para que possam fornecer e estar aptos a fornecer uma empresa, e esses benefícios irão para as pequenas e médias empresas, mas irão beneficiar a sua inserção em cadeias de valor, não de uma forma genérica, mas fazendo as certificações exatas que são necessárias para entrar num conjunto, num processo produtivo conjunto com empresas de grande dimensão a nível mundial. A internacionalização está aqui presente, obviamente, porque a capacitação tecnológica e a inovação são o caminho para a internacionalização, mas este processo de inovação gera, de facto, um potencial de competitividade que é essencial para o nosso país. Não estamos aqui a inventar a roda, estamos a fazer o que já alguns setores fizeram, mas estamos a fazer e a querer ir mais longe. É verdade que há algumas coisas que já foram tentadas no passado e que não resultaram, como os doutoramentos em empresas, que tiveram casos que resultaram, mas tiveram um número de casos e uma adesão muito menor do que se estava à espera. Mas também é verdade que as empresas estão a mudar, que as universidades estão a mudar e que não se deve desistir de programas que noutros países já demonstraram poder e ter potencial para resultar. O que estamos a fazer com os doutoramentos nas empresas não é pensar que eles podem generalizar a todas as empresas, mas é continuar a manter nesse projeto uma porta aberta, essa colaboração, mas abrir muitas outras portas, eventualmente mais óbvias, mais fáceis, mais adequadas às pequenas e médias empresas, mais adequadas às empresas que estão a crescer. Nos doutoramentos nas empresas, quisemos trazê-los também para dentro dos centros de interface, onde doutoramentos bem orientados podem servir não apenas uma empresa, mas servir um conjunto de empresas mais amplo e podem ser alojados também em centros de interface onde já há massa crítica. Um dos grandes problemas dos doutoramentos em empresas é muitas vezes estarem a ser feitos em empresas onde não há ninguém doutorado, onde não há ainda massa crítica exatamente para os acolher, e por isso mesmo é que no passado não houve de facto uma adesão tão grande. Mas eu penso que há várias portas e várias formas de fazer a ponte entre as universidades e as empresas, e há várias em Portugal já bem-sucedidas, e há vários projetos em Portugal já bem-sucedidos, e temos é que generalizá-los. Há também centros de interface que já existem há bastantes anos e centros tecnológicos que fazem um papel muito importante, mas que, ao contrário de outros países, e nisso a comparação internacional deve-nos servir também para ver o que não está a ser feito, ao contrário de outros países, têm muito menos apoios públicos do que deveriam ter. O programa Interface vai ter 1.400 milhões para apoiar esta ponte, para apoiar nas empresas, para que as empresas possam vir procurar aos centros de conhecimento, aos centros de interface, o que necessitam, desde certificação, capacitação, inovação, melhoria dos seus processos, mas também apoios aos centros de interface para que se possam capacitar em termos de recursos humanos qualificados, para que possam, nos projetos colaborativos, ter verbas para pagar a professores universitários que queiram colaborar e que queiram pôr uma parte do seu tempo de investigação a trabalhar em projetos aplicados, para que possam também desenvolver projetos em conjunto com as empresas que as tornem mais competitivas e mais inovadoras. A inovação é o grande desafio que Portugal tem e é o desafio de competitividade que o nosso país precisa. Tanto na inovação como na indústria 4.0, que é um dos aspectos que estamos a introduzir também neste programa Interface e que queremos que os centros de interface ajudem as empresas também nesta área, temos na indústria portuguesa exemplos muito positivos. A indústria portuguesa, nos últimos anos,
desenvolveu uma capacidade muito grande de trabalhar de forma mais flexível, com séries mais pequenas, com resposta rápida e com padrões de qualidade ao nível do mais alto que existe no mundo. Esta indústria é uma indústria que está muito preparada para responder aos desafios da customização das séries mais pequenas, que são um dos desafios mais importantes da indústria 4.0. A indústria 4.0, e isto acontece numa área em que nós também temos boas competências, nas empresas do digital, nas empresas de software, pode fazer a ligação direta aos clientes, fazendo com que todo este valor que está entre a produção e o cliente, que muitas vezes fica em quem tem as marcas, que fica em quem controla o processo de distribuição, possa, em muitos casos, vir diretamente para os produtores, possa fazer com que o consumidor desenhe o seu produto online em conjunto com os produtores. E isto é tão verdade no business to business como nos consumidores finais. Temos já exemplos de empresas portuguesas em setores tradicionais como o calçado a terem a capacidade de desenhar produtos únicos que são produzidos em série, mas que são produzidos em série com toda a diferenciação e com características modulares que são, obviamente, valorizados de uma forma completamente diferente. É esta criação de valor e este potencial que está ainda em grande medida por aproveitar, mas que queremos acelerar. Na revolução do digital, queremos chegar a horas, queremos estar entre os países que lideram e temos uma indústria que, pela qualidade, flexibilidade e capacidade de resposta rápida, está pronta para responder. E temos também empresas de software que, se trabalharem em conjunto com estas indústrias, podem, de facto, ajudar a que essa resposta seja dada. O desafio de pegar neste enorme potencial de conhecimento que temos e transformá-lo em valor é um desafio para todos que aqui estão, para as empresas, para as universidades e também para as instituições públicas, para a ANI, para o COMPET e para todos os centros de investigação que estão aqui tão perto da Universidade do Porto. Mas é um desafio também para o Governo, um desafio que assumimos e um desafio que tem que ser uma batalha vencida, porque se não vencermos esta batalha, teremos então problemas de competitividade muito sérios. Muito obrigado e obrigado mais uma vez ao Porto por esta avançada. Em nome do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e do Ministério da Economia, damos por encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.